E pois é, pessoal, devido ao terrível acontecimento envolvendo Charlie Kirk, né, se faz necessário a gente fazer uma pausa na programação dos vídeos que a gente tinha aqui no canal para falar sobre isso. Eu fiz o meu vídeo de desabafo no dia que aconteceu mesmo e depois publiquei um outro vídeo que já estava programado também, mas eu tinha outros assuntos para falar com vocês, mas antes de eu postar esses assuntos eu me sinto na obrigação de repercutir o que está acontecendo envolvendo a cultura pop, que é o nicho principal aqui do canal, porque a gente tem essa notícia de que esta roteirista da DC, né, perdeu ali o seu spin-off do Capuz Vermelho depois das declarações que ela fez sobre o Charlie Kirk, né, e vários portais, né, vários sites falaram sobre esse assunto, né? Por exemplo, o The Hollywood Reporter, que é um dos grandes, falou sobre isso. A CNN Entertainment também falou. Eu quero repercutir com vocês todas essas matérias, né? Lógico, dando um geral, e também alguns posts do Instagram falando especificamente a respeito desse problema. E também trouxe para vocês alguns comentários que os queridos parceiros Tony e Elvis do canal Heróis e Mais também fizeram, tá bom? Tem muita coisa pra gente falar, infelizmente, né, pessoal? Infelizmente a gente não pode falar de assuntos mais light nesse momento que a gente tá vivendo, porque, como eu falei pra vocês no meu vídeo de desabafo, né, isso respinga diretamente em nós. E eu também quero deixar aqui avisado, pessoal, que tem alguns comentários no meu vídeo do Charlie Kirk que serão expostos aqui, tá bom? Porque eles são passíveis de processo por difamação e também de apologia ao assassinato, tá bom? Vocês vão entender do que eu tô falando, eu vou deixar isso pro final. Vamos primeiro repercutir aqui o que aconteceu com essa roteirista, né, que é uma pessoa trans, né, vou chamar de pessoa aqui porque a gente tem que tomar cuidado também para não ofender ninguém. Mas enfim, o que está rolando aí, pessoal, que o Elvis e o Tony comentaram, é que a DC cancelou, né, o spin-off do Batman Red Hood, Capuz Vermelho, após escritor, aqui tá a matéria traduzida do The Wrap, tá bom? Como eu falei, pessoa se identifica como mulher, então a melhor tradução aqui para encaixar na agenda dos caras, né, na pauta dos caras, é escritora, mas em inglês eles traduziram writer como escritor, mas enfim, após, né, esta pessoa comemorar a morte de Charlie Kirk. E como eu falei para vocês, o The Wrap é só uma das fontes que falou, né? Como eu comentei, The Hollywood Reporter também colocou aqui, né, ó, DC cancela a série de quadrinhos Red Hood, Capuz Vermelho, após escritor compartilhar postagem incendiária após tiroteio em Charlie Kirk. E a matéria aqui da CNN, eu não traduzi, vou traduzir aqui para vocês, ó, DC cancela a série de quadrinhos após o escritor postar sobre a morte de Charlie Kirk nas redes sociais, né? Lógico que eles vão discorrer o que aconteceu, mas o título ideal seria após zombar, né? Após caçoar, após tirar sarro desse acontecimento terrível e criminoso. O The Hollywood Reporter ainda colocou lá, né, uma postagem incendiária, deixa eu ver como colocar em inglês aqui, ó, inflammatory, né, que é um post que inflama, né? O The Wrap, acho que foi o melhor, inclusive, né? Após o escritor comemorar a morte do Charlie Kirk. E eles postaram aqui o que foi dito. Vamos ver, pessoal, vamos ver do que se trata este problema gigante, tá? E aí também responder a pergunta, né? Ela vai ser responsabilizada? Ela vai ser demitida? Ou apenas cancelaram porque sabiam que ela ia escrever e isso podia repercutir mal? Eu já adianto para vocês que, na minha opinião, uma pessoa dessa tem que ser mandada embora, tá bom? A política de tolerância a pensamentos extremistas não pode ser tolerada. E pensamento extremista de verdade, não o que a Globo chama, né, de ativista de extrema direita. Se o Charlie Kirk tivesse algum vídeo, né, defendendo a execução, o assassinato, a morte de pessoas por causa da ideologia, vocês poderiam falar, né, que não, isso aqui é um pensamento extremista. Mas não tem nada a ver. Quando uma militante, né, um militante woke, militante de esquerda, posta isso, né, comemorando a morte do cara, isso sim é um pensamento extremista. Você não pode ficar relativizando as coisas, é só você ter 2 neurônios para saber diferenciar quando é um pensamento que é apenas uma opinião, um posicionamento ideológico, político, e quando é um discurso de ódio e um discurso direto, explícito a favor da violência, tá bom? Agora, se você é um cara que não consegue entender isso, se poupe de escrever merda nos comentários, tá bom? Porque tem muita merda que eu vou expor aqui. Tá? Você tome cuidado, porque acabou a tolerância com quem quer acabar com a nossa vida. Essa que é a verdade. Esses extremistas não vão ser mais tolerados e tem que responder criminalmente, judicialmente. Mas enfim, é o que eu acho que tem que acontecer com essa escritora aqui especificamente. Ela falou besteira, ela usou o assassinato ali
para promover suas pautas e falar que tá tudo bem, então ela tem que ser demitida pra mim, tá bom? Inclusive, eu trouxe pra vocês os comentários da galera no Instagram, tá? Teve uma página lá que repercutiu. Eu vou aqui traduzir com vocês. Vamos lá, tem muita coisa pra gente falar. Primeiro aqui, né, como eu falei, são várias, eu vou comentar alguns trechos, né? Engraçado aqui que a tradução automática colocou como chapeuzinho vermelho, agora que eu ouvi. Capuz vermelho, fica a dica. Mas enfim, Red Hood é tudo igual em inglês, né? Então, ó, a DC Comics cancelou a recém-lançada série de histórias em quadrinhos Red Hood depois que a autora Gretchen Felker Martin fez comentários sobre a morte de Charlie Kirk nas redes sociais. E aí vamos abrir aspas diretamente porque ela falou, e aí você faça o seu juízo, tá bom? Você julgue se isso aqui é normal ou não. Esta pessoa simplesmente postou, abre aspas, espero que a bala esteja bem, né? Eles traduziram ali como boa na tradução automática, mas é bem. Espero que a bala esteja bem. Depois daquele vídeo horroroso, aquela coisa absurda do cara sendo atingido com um tiro na garganta, vem esta pessoa que inclusive fala que é da bandeira do amor, né? Do arco-íris, da tolerância, do love wins, né? Do amor venceu, e fala uma coisa dessa. Ou seja, que bom que uma pessoa foi assassinada, um pai de família, né? Foi assassinado. Que coisa maravilhosa, que pessoa tolerante. Não é verdade? Felker Martin, que se identifica como transgênero, também se referiu a Kirk como uma, abre aspas, vadia nazista. Ela coloca lá, né? Nazi bitch. E eu não sei nem se eu devia ter falado aqui o termo. Ah, que se dane também. Eu vou falar porque é a criminosa que tá falando, não sou eu, só tô abrindo aspas. E é interessante que, ó, eles falam aqui, em um comunicado compartilhado com a CNN na quinta-feira, um porta-voz da empresa disse: na DC Comics damos o maior valor aos nossos criadores e à comunidade e afirmamos o direito à expressão pacífica e individual de pontos de vista pessoais, publicações ou comentários públicos que possam ser vistos como promotores de hostilidade ou violência são inconsistentes com os padrões de conduta da DC. Então já se posicionaram. O que essa maluca falou está errado. Isso é um pensamento promotor de violência, de hostilidade. Isso não condiz com a conduta da DC. Que bom que eles não ficaram adiando em se pronunciar a respeito disso, né? E aí, seguindo aqui, The Hollywood Reporter, que usou o termo ali incendiária, né? Uma postagem inflamatória, né? Que inflama, que incentiva ali a polêmica e tudo mais. Eles colocam aqui no subtítulo da matéria, né? Que a Gretchen Felker Martin foi responsável pelo título que, segundo a DC, seria removido. Postagens ou comentários públicos que possam ser vistos como promotores de hostilidade ou violência são inconsistentes com os padrões de conduta da DC, como a gente leu também ali na matéria da CNN. E que bom, ó, como é bom ver portal isentola ou, por vezes, mais de esquerda repercutir o que a pessoa falou, né? Porque isso aqui é grave, pessoal. Como eu falei, isso é criminoso. Isso aqui é apologia à violência, né? Espero que a bala esteja bem depois de tocar em Charlie Kirk. Isso é absurdo. E ainda ironizando aqui, né? Ó, pensamentos e orações, sua vadia nazi, né? É terrível, né? Ela postou inclusive na Blue Sky, mas o pessoal viu e divulgou. Que bom que as pessoas viram e divulgaram. E aqui, mais uma vez, eles estão repercutindo a posição da DC. Aí que eles ainda tentam dar uma explicada, né? Que embora as postagens de Kirk tenham recebido atenção online nas últimas 24 horas, o que inclui essa aqui da Gretchen, fontes internas enfatizam que foi apenas a gota d'água e não o único motivo para o cancelamento de Red Hood. E aí aqui, pessoal, juntou a fome com a vontade de comer, né? Juntou o útil ao agradável, mas na minha opinião, pessoas que têm esse tipo de posicionamento têm que ser demitidos, tá bom? Isso aqui é intolerável. Inclusive, teve gente que ameaçou o Nicolas Ferreira, né? Depois do que aconteceu com Charlie Kirk. E o que o Nicolas está fazendo? Partindo para o judicial. E tem que fazer isso mesmo. Qualquer um que ameace a sua integridade física, a sua vida, a sua família, tem que ser tratado como bandido. E isso de qualquer espectro político. É o que a gente está lidando aqui com a morte de um conservador. Mas a gente sabe que existem extremistas de todos os lados. Mas eu já falei, teve gente que encheu o saco nos comentários, em proporção, é sempre um conservador que está sendo alvejado. Né? A polêmica de ser armamentista ou não é uma coisa que a gente pode, né? A questão do desarmamento, o estatuto do desarmamento e tudo mais, a gente pode debater, mas quando você usa isso como uma justificativa para que a pessoa tenha sido morta, você está sendo contraditória, né? E você está, inclusive, querendo justificar a execução de um cara. Porque se ele tivesse morrido por uma fatalidade, um acidente de carro, sei lá, uma doença fatal, tudo bem, entre aspas, né? A pessoa falar, olha, morreu aquele cara lá, lembra? Nossa, aquele cara era polêmico, não sei o quê. Agora, quando o cara é executado brutalmente, e agora o criminoso já foi pego, né? Eles vão investigar e tudo mais. Quando você vê que o cara é executado brutalmente assim, tem todo um outro valor. E quem comemora é bandido, é cúmplice.
tá? E quem fala que deseja que isso aconteça com os outros também, isso se enquadra em ameaça, tá bom? Então, quem fala isso tem que ser tratado como bandido. Por fim, temos aqui, né, a matéria do The Wrap, que, como eu falei, fez bem em colocar comemorar a morte do Charlie Kirk. E aqui também tem a informação, né, que a editora de quadrinhos informou aos varejistas que estava cancelando os pedidos de Red Hood 2 e 3 e que daria créditos pelas cópias de Red Hood 1 que saiu na quarta-feira, mesmo que já tivessem vendido cópias da edição. Então foi totalmente cancelado, né? Porque repercutiu mal. Não tem como eles ficarem isentos nessa. E agora aqui vai um recado para DC Comics, tá bom? Se vocês dão valor aos criadores e ao direito de expressão, mas isso não pode promover a hostilidade e a violência, então que vocês demitam a Gretchen Felker Martin para que outras pessoas não vejam ela como um exemplo a ser seguido. Olha, ela falou essa merda, ela fez apologia ao crime, ela agiu dessa maneira e a DC ficou ok com isso. Só cancelou o título dela, né? Ela só perdeu ali o trabalho, mas daqui a pouco, quando a poeira baixar, ela vai escrever outra coisa, tá bom? Na minha opinião, pessoas assim têm que ser mandadas embora. Não dá mais para tolerar. Quem não tem o mínimo de civilidade e promove esse tipo de coisa, tem que ser tratado criminalmente, porque está promovendo o ódio literal. Não esse negócio fala que é discurso de ódio só porque a pessoa discordou de uma pauta ou de outra, que é o que a esquerda faz com os conservadores. Isso aqui é ódio real, isso aqui é um assassinato de verdade. Né? O cara foi literalmente morto, executado. Que não tem espaço para relativização, não. E é legal a gente ver, pessoal, a repercussão no Instagram, porque a gente vê que os fãs, na sua maioria, estão do lado de quem está indo contra esse posicionamento dela, né? E apoiando que a DC realmente não deixe ela continuar trabalhando, mesmo que ela não tenha sido demitida, mas pelo menos cancelar o título que ela estava escrevendo. Na minha opinião, tinha ainda que demitir uma infeliz dessa. Mas enfim, olha que bacana os comentários aqui, né? Ó, não há espaço para o ódio na DC, bom ver isso, né? O outro aqui falando, feliz que a DC tomou uma posição, tchau, tchau. Ó, apesar de crenças políticas, ninguém deveria estar sendo ferido por usar o seu direito à liberdade de expressão, free speech. Né? Isso aqui é um bom senso, inclusive, preciso mencionar para vocês que o Jimmy Kimmel, que é um cara bem progressista, né? Bem lacrador, também eu gostei do posicionamento do Jimmy Kimmel em relação a isso, né? Falando que nós temos que parar de apontar o dedo por um segundo e concordar que atirar em alguém, executar alguém é algo horroroso. E ainda mandou as condolências para a família Kirk. Eu acho isso muito bom do Jimmy Kimmel, mas eu acho que ele tem também que começar a pensar em certas coisas que ele fala e pensar em certas pessoas que ele defende que pouco a pouco vão alimentando o ódio aos conservadores. Porque isso aqui não aconteceu do nada. Num dia, simplesmente, o Charlie Kirk estava lá e foi executado. Foi uma bala perdida. Não. Isso aí é sistêmico, como eu falei no meu vídeo de desabafo. Aqui no Brasil é a mesma coisa. A Globo, por causa da pressão, teve que mudar a matéria. Apagar não, né? Mas eles mudaram o título da matéria. Por quê? Se é verdade o que eles estavam falando, eles tinham que ter mantido. Por que não mantiveram? Porque era discurso, era narrativa, ao chamar o Charlie Kirk de extrema-direita. Então, se eles voltaram atrás, mudaram, colocaram lá influenciador conservador, né, ativista, usaram esses outros termos, era assim que sempre os conservadores deveriam ser tratados. E não qualquer coisa, qualquer pensamento conservador ser tratado como extrema-direita. Aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos também, essas pessoas colocam esses rótulos. E aí, como eu falei no meu vídeo de desabafo aqui, chega um dodói da cabeça e fala, bom, se a pessoa é tudo isso, ela é tão horrorosa assim, ela merece ser exterminada. E vai lá e realmente extermina. Muitas pessoas não têm a coragem de puxar o gatilho, outras têm. Né? Mas quem está alimentando também tem culpa no cartório. Esse comentário aqui é muito bom. Ó. Louvar, né, o assassinato, você perde toda a sua dignidade. Eu estou traduzindo aqui com as minhas palavras porque tem a tradução automática, tá bom? Ó, eu não gostava do Charlie Kirk, mas a morte dele não foi necessária. Tá vendo? Isso aqui, pessoal, esse tipo de coisa tem que apelar para o nosso senso de humanidade. Eu não vou partir aqui para um extremismo e dizer que todo esquerdista é um comunista assassino e algo do tipo. Não vou mesmo. Porque eu sei que existem as exceções. Mas eu faço um convite a quem é mais simpático à ideologia de esquerda que comece a ver o que está acontecendo e o que muitas pessoas de esquerda estão falando nesse momento. Né? E no caso aqui, esse cara aqui falou que nem não falou que ele é de esquerda, né? Mas ele falou que não gostava do Charlie Kirk e beleza. Mas a partir do momento, né, que você apoia a morte e fala um absurdo que essa Gretchen aqui falou, isso aí é inaceitável, pessoal. Isso é coisa de criminoso bandido. Tem alguns outros comentários aqui que eu gostaria de rebater, mas não dá porque não é o assunto do vídeo, né? Inclusive eu tô conversando aí com algumas pessoas nos comentários para que o pensamento delas se abre, né, para aquele meme, né, para que elas reflitam por um segundo sobre aquilo que elas estão falando. Esse comentário aqui é legal, ó. Bom. Não posso ter o meu GOAT, né, o Greatest of All Time, que eles traduziram como bode, porque realmente é, né, GOAT em inglês,
manchado por uma mulher odiosa que apoia a morte de um homem apenas por partilhar das suas crenças. Aqui a pessoa está falando, né? Não quer então que essa pessoa aqui, que é assim na vida real, fique escrevendo o personagem favorito dele. É isso aí, consequências, né? Consequências. Essa mesma página fez uma outra matéria, né? Falando sobre essa questão da DC voltar atrás e pegar de volta, né? Esse spin-off do Capuz Vermelho e tudo mais, que tinha sido cancelado. E o pessoal... Tem gente, né, que ainda fica, não sei o quê, porque, né, tá ainda com a cabeça meio contaminada pela ideologia, mas muitas pessoas estão elogiando. Por exemplo, aqui, né, ó, excelente medida, né, excellent move. O outro aqui, ó, rápido e fácil. A DC respondeu fortemente a isto. O outro aqui, ó, graças a Deus foi cancelado. Movimento sólido. Olha lá, grande atitude da DC. E aqui só respondendo ao comentário dessa pessoa, né, falando sobre os outros artistas, os ilustradores, enfim, coloristas e tudo mais. Fica tranquilo, a DC tem bastante trabalho para todos eles, tá bom? Agora, deixar um título e deixar a pessoa que está promovendo o ódio na internet claramente sendo a favor de um assassinato, trabalhando normalmente como se nada tivesse acontecido, não dá mais. Tendo dito isso, vamos então a alguns comentários do Elvis e do Tony a respeito dessa polêmica. Vamos lá. Fica na memória, né? Fica na memória. Não dá pra esquecer. Não dá pra gente esquecer algo cruel como foi. E essa moça, sei lá, essa pessoa, vou chamar de pessoa, Elvis. Essa pessoa vir aqui e chamar o cara de nazi e desdenhar, debochar dessa morte horrível. Porque você tá desumanizando, né? Esse que é o problema. Tá desumanizando e aí tá tudo certo. Então, se não é humano, se é um verme, como teve um infeliz falando aqui nos comentários, que eu tive que refutar, né? Tive que debater. Se é um verme, tem que ser eliminado mesmo, né? Expressa, Tony. Como na cabeça dessa pessoa doente, o Charlie era um bigodista, ele merece o que aconteceu. É isso aí. Vocês estão compreendendo? Exatamente. Meu querido herói, minha querida heroína, não deixem que as pessoas te chamem de extrema-direita, que as pessoas te chamem de não saudáveis, que as pessoas te chamem de bigodistas. Os rótulos, né? Capitães do mato. No caso aqui, das pessoas negras. Já chega, já chega. Exatamente. Já chega. É o que eu tava falando pra vocês. Não dá mais pra aceitar porque isso tá alimentando o ódio que resulta em execução ao Charlie Kirk. E você pode falar o que você quiser, a realidade se impõe, tá, meu caro, aí do outro lado. O Charlie tinha sim as posições políticas dele, os argumentos fortes dele, mas ele nunca promoveu o ódio, nunca discordar e falar, não, eu acho que tem que ser assim, assim, assado, porque eu acho que é assim, 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 assado. Isso está no campo das ideias, isso não é ódio, né? A esquerda usa isso, fala que é discurso de ódio, fala que é ista, que é fóbico, só para desumanizar os conservadores, e aí resulta nisso aqui, tá? Isso aqui foi o ponto sem retorno. Exato. É o ponto sem retorno. A morte de um pai de família de 31 anos que queria apenas debater. E que queria, literalmente, né? Que pessoas como a Gretchen Falcon Martin tivessem liberdade de falar essa merda aqui. Ok? E aí continua. Espero que a bala esteja bem depois de tocar em Charlie Kirk. Deboche, desejo de morte, Inaceitável da pessoa. Sem nenhum pingo de amor, de empatia dentro de um coração desse que foi completamente corroído por conta da ideologia que essa pessoa segue. E é importante mencionar, né? Esses dois termos, desumanização e demonização. Quando essas coisas acontecem, o oponente, que é um ser humano, né, dotado de direitos inalienáveis, se torna apenas um lixo ou uma ameaça a ser exterminada. Isso aqui é absurdo. Agora vamos falar de um artista de verdade. Isso Ethan é muito Van bom. Sciver, que é um grande desenhista, já trabalhou na DC, trabalhou em Marvel. Ele ficou conhecido por trabalhar em Lanterna Verde, ok? Ele tem uma run muito famosa de Lanterna Verde. Se posicionou, ele, né? lá no seu Twitter, marcou a DC. Ainda marcou, né? Ele Ótimo. falou o seguinte: olá, DC Oficial e Warner Bros. Ele marcou a Warner Bros, mas não sei porque não ficou com o hiperlink. E ele continua: estamos preparados para fazer dessa ou desse lunático, para escrever quadrinhos do Batman, o rosto da sua empresa nos meios de comunicação conservadores e nas redes sociais, se algo não for feito para controlar esse lixo. Presta atenção. O Ethan foi bem. Isso aqui é sensacional, né? É o que eu falei, precisa de posicionamento mais incisivo. Quem está ali falando esse tipo de coisa na internet está fomentando a violência, tá? E eu sei que a gente vai falar, mas vocês não defendem a liberdade de expressão? Claro que sim, a pessoa é livre para falar o que ela quer. E aí ela também tem que ser responsabilizada pelo que ela falou. E se a empresa não quer uma pessoa fazendo esse tipo de loucura na internet, né, defendendo esse tipo de ação, então a empresa está no direito dela de não querer essa pessoa no meio. E acabou. Pronto. Bem certeiro. Controlar. Ou você pode, sabe, a ideia do Ethan Van Sciver aqui não é nem demitir essa pessoa. Pra mim tem que demitir, tá? Controlar. Cara, você está representando a empresa. Exatamente. Esse tipo de comentário é terrível para a empresa. Exatamente. Mas ele ou ela fez essa declaração na sua rede social. Uma declaração debochando da morte de um ser humano. Isso aqui não é uma declaração política, gente. Não é uma simples declaração política, Tony. uma simples declaração. Não, isso é algo nefasto. É nefasto, não tem como aceitar. Não tem como falar, não, é só a opinião da pessoa. Não tem como.
tá? Não tem como. Acabou, gente, acabou, não tem isso. Isso Exato. que essa pessoa fez. E Já isso era. que os esquerdistas fazem todo dia tem que acabar. Porque causa violência verdadeira. Exatamente. Então, assim, você quer falar? Fala. Incentiva a morte. Só que você vai ser responsabilizado por isso, porque existe lei. Existem leis e existem parâmetros morais, tá? Então, assim, que bom que o Ethan Van Sciver se pronunciou e precisamos de mais pessoas falando sobre isso. E aqui, para fechar, um comentário final dos caras, antes de eu partir para os comentários aqui do meu vídeo que eu quero compartilhar com vocês, tá? Vamos lá, uma reflexão legal aqui. Cara, infelizmente, tudo foi tomado. O identitarismo, a cultura woke tomou os quadrinhos de uma certa forma, contratando essas pessoas aí. Esse tipo de gente aí. Sabe aqueles caras antigos que você lia, anos 80, 90, comecinho dos anos 2000? Aqueles caras bons, sabe? Aqueles roteiristas. Que eram de esquerda? Também. Que eram pessoas de Mas esquerda. queriam trabalhar. Mas eram pessoas... Exato, Tony. Pessoas Exato. humanas. Queriam trabalhar em prol dos personagens, dos Sim. fãs dos personagens. Na Aqui militância, não. né? Aqui o cara trabalha em prol da porcaria da ideologia. Exatamente. É isso. Exatamente. O Comic Book Move falou, DC Comics cancela Capuz Vermelho após uma edição devido a comentários da escritora, né, sobre o tiroteio de Charlie. Então é isso, entendeu? Não tem como aceitar mais. Não tem como tratar esse tipo de discurso como normal. Quer falar? Seja livre pra falar, mas você vai ser tratado como criminoso. Porque você ir lá e assassinar alguém e falar que tá tudo bem, por mais que na sua cabeça distorcida, e ele mereceu, isso tá errado, isso é crime, e esse tipo de coisa é perigoso e é criminoso. Enfim, se vocês não assistiram ao vídeo completo do Heróis e Mais, eu vou deixar aí na descrição, tá bom? Pra vocês conferirem tudo que eles falaram. Eu só queria reagir aqui a alguns trechos pra complementar o meu posicionamento e também o meu vídeo. Um salve, Tony e Elvis, parceiros aqui do Conversa, tamo junto. A Liga Nerdola cada vez mais unida, né? Apesar das nossas divergências, que fazem parte, a gente não se odeia e não quer matar um ao outro, como esse pessoal aí defende, né? Ó, eu tô com o meu estúdio aberto aqui e antes de mostrar os comentários perturbadores e problemáticos, tem esse aqui do Thiago Henrique. Thiago, se você estiver assistindo, muito obrigado, tá, pelo seu comentário. Eu quero repercutir aqui o que você falou. Ó. Eu sou de esquerda, porém me doeu muito no coração ver pessoas debochando do caso ou comemorando a morte de um humano. Eu entendo completamente o seu ponto. Na verdade, deveríamos ser mais humanos e menos políticos ou ideológicos. Claro que defendemos pontos de vista diferentes, mas nada maior que a vida. É isso que é um pensamento moderado. O Thiago tá falando aqui que é de esquerda. A gente com certeza vai ter as nossas divergências, Thiago, né? Mas eu falo por mim, não falo por todos. Se fosse um militante da esquerda que tivesse sido executado dessa maneira, eu jamais iria comemorar. E quem me conhece sabe que essa é a minha postura, né? Eu iria ficar contra, até porque eu sempre debati numa boa com pessoas que não concordam comigo. E em situações assim, incluindo em contexto de professor, né? Para quem não sabe, eu sou professor, já fui xingado de monstro, de horroroso, enfim, de várias coisas, tá? Por causa dos meus posicionamentos, mas eu nunca faltei com respeito com essas pessoas. Eu só estava expondo a minha opinião. Ó, eu acho que isso é assim, eu acho que isso aqui tá errado, eu acho que isso aqui é um absurdo. Nunca promovi discurso de ódio e fui xingado assim. Então eu acho que a gente tem que saber conversar com as pessoas. Até porque, no campo das ideias, qual que é o nosso objetivo em debater e que era o que o Charlie fazia? A gente quer que as pessoas venham pro nosso lado, né? Que entendam o que a gente pensa e comecem a defender a mesma coisa, para que a gente avance com as nossas pautas, com aquilo que a gente acredita ser o certo. Tá? Então fica aqui um convite. Tá, Thiago? Se você não é inscrito aqui no canal, não sei se você se inscreveu, mas enfim, se inscreva aí. É importante ouvir outro ponto de vista e o que é saudável é o debate. Não é porque tem lunático que fez o que fez contra o Charlie Kirk e gente aplaudindo que nós vamos perder o nosso bom senso e a nossa humanidade. Não devemos partir para o extremismo, tá bom? Então, um abraço aqui para você, Thiago. Obrigado pelo comentário, de verdade. Tá aqui o queridão, ó. Já foi tarde. Olha só, né? Que pessoa mais tolerante, que pessoa maravilhosa, né? Foi tarde, o cara foi assassinado daquela maneira, um pai de família, e aí vem um infeliz desse falar já foi tarde, né? Aí eu respondi, apoiando assassinato, vamos ver o que a lei diz sobre isso? E aí é claro que eles sempre vão usar contra a gente a questão, né? E a tal liberdade de expressão que só a gente tanto defende? Estou apenas manifestando minha opinião, criança. Vê se cresce, garotinho. Bom, talvez aqui seja um cara mais velho que tá me chamando de garotinho. Obrigado pelo elogio, né? Porque isso quer dizer que eu aparento ser novo, eu tenho quase 30 anos, mas obrigado pelo garotinho. Sou pai de família, tenho uma esposa e filho, como o pessoal aqui muito bem sabe. E sim, você tem a sua liberdade de expressão. Só que se a sua liberdade de expressão está apoiando um crime, está endossando o que aconteceu, porque quando você diz que já foi tarde, você quer dizer que o que aconteceu com ele demorou para acontecer, você tem que ser responsabilizado por isso, tá, meu caro? Então, assim, eu vou usar aqui a minha gentileza e te dar a opção de você apagar antes que eu use o botão de denunciar, tá bom? Porque é o que o Elvis falou, não tem mais como a gente aceitar e falar, não, isso aqui tá tudo bem, né? Um cara foi brutalmente executado e você tá falando que ele já foi tarde, use a sua liberdade de expressão, mas você é responsável pelas merdas e pelos absurdos e pelos crimes que você defender, tá bom? Esse aqui, ó, completamente imbecil, mas fazer o quê, né?
Eu respondi aqui pra ele, ó, você tem o direito de ser burro. Porque isso aqui eu não tive paciência, né? Só colheu o que plantou. Tem que desenhar pra essa gente que o Charlie, na verdade, ele foi vítima do que ele combate. E não vítima do que ele defende, como alguns querem fazer parecer. Todo um malabarismo, cheio de narrativas, né? Enfim. Tem esse maluco aqui que tá com sangue nos olhos, né? Que tá, inclusive, provando que não sabe o que tá falando, né? Porque, ó, os conservadores propõem o debate, como a pessoa falou aqui, né? A Mili94. E aí o cara é tão ignorante que ele não sabe o que ele tá falando, que o Charlie justamente estava debatendo com pessoas que discordavam dele, né? O nome do evento do cara era Prove Me Wrong, prove que eu estou errado. Ou seja, tem que vir alguém que pensa diferente. Mas como que você vai debater com uma pessoa que não sabe nem perceber isso, entendeu? Mas até aqui tudo bem, tava ali só provando que é um completo ignorante. Mas agora, meu caro, falar isso aqui que você falou é difamação, tá? Isso aqui é imputação de crime. Passador de pano fascista. Quando você me chama de fascista, você está me imputando um crime. E acabou o tempo de tolerar esse tipo de coisa. Se você quer imputar um crime, se você quer difamar alguém, você tem que responder por isso, tá? Você vai ser responsabilizado por isso. Isso serve pra todo mundo, de qualquer espectro ideológico. Serve pra mim, serve pra você. Então, se você não apagar essa merda desse comentário, tá aqui o que eu falei, ó. Difamação é crime. Quer um processo? Esquece, não tem como. Tá como, ai não, deixa pra lá. Não dá mais. Não dá mais. Então, de novo, estou sendo gentil, assim como o outro mano que fez aquele comentário imbecil, dá tempo de apagar. Se não apagarem, eu vou denunciar e vou salvar os prints, porque se eu precisar e os ataques continuarem, eu vou usar, tá bom? Porque a gente tem a lei do nosso lado. Mas enfim, pessoal, isso aqui é muito triste, tá? É muito triste, mas eu quero encerrar da mesma maneira que o Elvis e o Tony encerraram lá. Nós não podemos deixar o ódio tomar conta do nosso coração e não podemos partir por extremismo, tá bom? Vamos tomar cuidado, vamos repensar, né? Pensar duas vezes antes de comentar certas coisas, para que a gente não se odeie, porque a gente não pode esquecer da nossa humanidade, tá? E assim, se você acha que o que aconteceu com o Charlie Kirk foi merecido, qualquer tipo de coisa, meu, some daqui, entendeu? Não tem como conversar com você, eu quero distância, você tem esse pensamento perigoso, incentivador de assassinatos, você não é bem-vindo aqui. Só que aqui é para ser um campo de debates com pessoas que sabem raciocinar e que ficam no campo das ideias. E já tá o recado dado aqui, né? Tem muitos comentários problemáticos, pense duas vezes, tá bom? A gente precisa urgentemente começar a combater essas coisas e voltar para o bom senso, porque como eu falei, existem sim parâmetros de moralidade e de civilidade. E de verdade, né, espero que a DC não tolere mais esse tipo de pessoa lá, que se tiver esse tipo de pensamento que incentiva o ódio, que incentiva o assassinato, a eliminação, né, o extermínio de opositores, que essas pessoas sejam mandadas embora, porque só cancelar ali o título que a pessoa estava escrevendo não é o suficiente. Né? Essa pessoa tem que servir de exemplo. Você quer apoiar pensamento extremista? Fique à vontade, mas você não vai mais trabalhar aqui na nossa empresa. Espero de verdade que esse seja o último vídeo desse assunto tão difícil. Após esse vídeo, a gente volta para a programação normal, com vídeos mais descontraídos. Ainda assim, debates de ideias, mas uma coisa mais leve. E que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus console a família do Charlie Kirk. É isso aí. Abraço, pessoal.